Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.
Olá, queridos hermanos y mis hermanas, todos amigos, vecinos, todos ustedes que me ven neste momento por meio deste video. Sejam todos muito bem-vindos uma vez mais a este canal Palavra Sencilla e Pura. Que Deus les bendiga. Fuerte abraço à distância. Saludo a todos ustedes. Se aún não estão inscritos neste canal, porfa, les pido que puedan suscribirse e também se puedan compartilhar com seus contactos, suas redes sociais. Também clica aí na campanita e será notificado sempre que subimos um novo vídeo. Ok? Hoje estamos aqui para concluir esta série de predicações a respeito de uma grande herejia. Estamos refutando, combatendo uma grande mentira que lamentavelmente entrou nas igrejas cristianas. É uma herejia muito antiga, milenar, desde os antigos tempos, pero que hasta nuestros dias aún sigue engañando muita gente. Bueno, queridos, estamos hablando de la maldición hereditaria, la fábula que irrita a Dios, como hemos dicho en todas las partes, basada en este libro, Maldición Hereditaria, la fábula que irrita a Dios. Y sobre todo, principalmente, en la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, que es la regla de fe y conducta para a vida de todos os cristianos que têm como objetivo principal em suas vidas agradar a Deus, viver para a glória de Deus, para glorificar e adorar a Deus. Amém? Bueno, já hemos hablado de variados pontos e hoje vamos concluir falando sobre os nomes malditos. Quero apresentar a vocês os argumentos contra os nomes malditos. Como já hemos tratado sobre a maldição hereditária, que creem que a pessoa recebe uma herência maldita de seus antepassados e por isso tem uma vida maldecida, uma vida mala, complicada. Bueno, já refutamos isto, já mostramos as argumentações humanas e as argumentações divinas e se quedou muito claro porque a Bíblia tem razão de que a maldição hereditária é uma grande herejia, uma mentira de diabo que ha sido disseminado em las igrejas evangélicas por falsos maestros ou por maestros que estão enganados também, ok? Bueno, também falamos sobre a grande mentira do poder da palavra. Como sabemos, a única palavra que tem poder é a palavra de Deus. E se quedou muito bem aclarado, demonstrado isto biblicamente, que nossa palavra não tem poder. Se creem os defensores e proclamadores desta herejia, que se um papá ou uma mamá disse palavras malas a seu filho, a sua hija, este filho ou hija vai se tornar esta pessoa mala que seu papai e mamá lhe dijo muitas vezes. Já provamos, comprovamos, demonstramos biblicamente que esta é uma grande farsa, é uma grande mentira, ok? Está muito, muito clarito para todos nós outros que esta é uma grande mentira. Hoje vamos à argumentação bíblica que também combate e mostra que é uma grande mentira a crença em los nombres malditos. Vimos em el começo que os predicadores de maldição hereditária também ensinam que há nombres que traem maldição em si por su significado. Será? Para esses falsos maestros, o nome de significado bueno é equivalente ao buen destino e o nome de significado malo é equivalente ao mal destino. Em que parte das escrituras sagradas, queridos, está a ensinança de la maldição em el nombre? Em que parte?
Em qual texto bíblico? Não há nenhum. Quando foi que os profetas, que Jesucristo ou que algunos de los apóstoles apareceram rompendo a maldição del nombre de alguém? Não foi, não existiu, isto não passou. Se o nome é garantia de êxito, ¿por que personagens bíblicos com buenos nombres fracassaram? Se o nome bueno é sinônimo de êxito, ¿por que personas de buenos nombres fracassaram? ¿Por que personas com nombres malos foram exitosos? Bueno, queremos responder a estas perguntas. Vamos analisar a palavra de Deus, queridos. Por exemplo, Abiú, hijo de Aarón, conforme Éxodo 6, versículo 23, tinha um nome hebraico, um nome hebreu, com um significado maravilhoso. Qual era o significado do nome Abiú, hijo de Aarón? Significava Deus és Padre. ¿Verdad, queridos? Por el fim de sua vida, é descrito assim, com base em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Mira lo que está escrito de este homem, Abiú, com um nome de significado tão lindo. Nadab e Abiú, hijos de Aarón, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo em ele sobre este incenso e trajeron fuego extraño delante de la faz del Señor, lo que no les ordenaran. Entonces salió fuego de delante del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Trágico, un fin trágico. Dios lo castigó, lo maldijo allí en el mismo momento, al tiro. Un hombre con significado de nombre tan lindo. Dios es Padre. Tuvo un final terrible. Dios lo destruyó con fuego. Porque Dios tiene poder para esto. Y siempre que lo hace de forma santa, justa. Sí, queridos. Nombre bonito o nombre feo. Nombre com significado bueno ou com significado malo. Não é garantia de nada. Nada, nada. Anás, el sumo sacerdote que vivió en los tiempos de Jesús, era outro que tinha um buen nombre. ¿Sabe qual é o significado del nombre Anás? Javé se compadeció, o Javé muestra su gracia. Dios se compadeció. Dios muestra su gracia. El significado de su nombre, querido, ¿afectó su carácter? No. El lindo significado del nombre Anás hizo de Anás un buen hombre? No. Era um sumo sacerdote. Sí, um sumo sacerdote, pero um homem malo, perverso, cruel. El nombre de Dios, Dios muestra su gracia, pero Anás no mostrava gracia. Era impiedoso, cruel, malo.
El Evangelho de Juan dice que no, queridos. Él vio a Jesús ser injustamente abofeteado por los soldados romanos, pero no demostró la mínima compasión por Jesús. Basada em Juan capítulo 18, versículo 12 al 24. Exatamente. Vamos a outro nome bíblico, Epafrodito. Epafrodito es un ejemplo de persona cuyo nombre tiene un significado malo. Su nombre significaba encantador. Pero no no sentido, ai, estou encantado contigo. No, no sentido de hacer hechicería. Hechicería de hacer hechizo y causar en las otras personas esta obra de magia negra. ¿Entiende? O sea, aquel que encanta o hace encantamiento, magia negra, magia maligna. Querido, este era o significado de su nombre. Quem foi ele? Quem foi Epafrodito? Vamos deixar que o próprio apóstolo Pablo lo presente, que o apóstolo Pablo nos conte algo de su credencial, de la credencial de este hombre que tenía un nombre tan feo, con significado tan malo. Mira que dice Pablo: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necessidades. Isto está escrito em Filipenses 2:25. O apóstolo Pablo, servo de Deus, que disse isto de Epafrodito. O nome malo de Epafrodito não afetou seu caráter, porque ele foi um homem muito bueno. O nome malo de ele não alterou em nada su caráter, su conducta, su fe. Era un hombre de Dios, al contrario de los otros, de Abiú, de Anás, que tendrían nombres buenos, lindos, pero fueron hombres malos. Ya Epafrodito tenía un nombre malo y fue un hombre bueno. ¿Será que él tuvo la maldición del nombre malo antes de ser cooperador de Pablo? Dejó él de ser un misionero exitoso solo por causa de su nombre? Claro que no, no y no. La experiencia del profeta Daniel, queridos, es otro caso sí, muy especial. Daniel e seus companheiros, queridos, foram homens que também tiveram seus nomes cambiados, e é uma experiência muito esclarecedora, muito aclaradora para esse tema. Esclavos em la pagana Babilônia, seus nomes hebreus foram cambiados por nomes paganos. Vou demonstrar para vocês. Daniel recibió el nombre de Beltesazar, capítulo 1, versículo 7 del libro de Daniel. Este nombre que Daniel recibió significa príncipe de Bel, uno de los principales dioses de los babilônicos, queridos. Tenemos várias referências bíblicas sobre esto e les muestro algunas. Daniel 4, verso 8, Isaías 46, verso 1 e Jeremias 50, versículo 2. Daniel tuvo su nombre cambiado para un nombre malo, un nombre que significava, queridos, uma referência al principal Dios de los babilônicos, uno de los principales. E aí, isso afetou o caráter de Daniel? Sabemos que não. Uno de los más grandes profetas, uno de los hombres más santos que conocemos. Sus amigos recibieron los siguientes nombres. Ananías foi chamado Sadraque, que
que significa siervo de Aku, el Dios de la luna. Mira, também seu amigo Ananias tuvo su nombre cambiado para um nome muito malo. E Ananias foi um homem de Deus, igual que Daniel, santo, fiel, dedicado a Deus. Misael, queridos, que significa semejante a Deus, um nome bonito, tuvo su nome cambiado para Mesac, que significa que és igual a Aku, um Deus maligno. Pero este nome maligno não afetou em nada su caráter, porque ele seguiu sendo um homem de Deus, um homem santo e fiel. E Azarias foi chamado de Abdenego, que significa siervo de Nebo, um Deus malo, maligno. Pero em que foi afetado Azarias? Em nada. Ele seguiu sendo homem de Deus, santo e fiel. Em nenhum momento a Bíblia apresenta a esses grandes homens de Deus preocupados com maldições espirituais provenientes de seus nomes paganos. Se as pessoas cambiam um nome malo para um nome bueno para serem livres de uma suposta maldição, então as que têm nomes buenos e cambiam para nomes malos não deveriam ser afetados por supostas maldições? Então, pero não acontece, porque isto é uma mentira, é uma herejia. Estes homens em nenhum momento se viram preocupados. Já cambia meu nome para o que querem. Isto não afeta nossa fé, nossa conduta, nosso caráter, porque somos o que queremos ser, hacemos o que queremos fazer. Temos livre-arbítrio para decidir. Assim pensavam, assim creiam e assim viveram estes homens santos de Deus, queridos. A Bíblia afirma que com esses mesmos nomes Deus los bendijo, apesar de estes nomes malignos que deram a eles. Não los afetaram, porque Deus los bendijo a ponto de que o rei Nabucodonosor decreta que o Deus de estes jovens, o Senhor Todo-Poderoso, es el Deus de los dioses. Eles glorificaram a Deus em uma nação pagana e maligna. O Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abdenego foi glorificado, queridos. E estes homens prosperaram mais que todos os outros. Eles eram pessoas bendecidas por Deus, apesar de ter nomes paganos. Por quê? Porque eram obedientes e temerosos a Deus. Exatamente. Sus nomes não determinaram as bendições nem as maldições, pois quem determina estas situações é unicamente Deus. Exatamente. Bueno, se aún não basta estes exemplos, eu vou apresentar aqui ligeiramente alguns mais, para que vocês vejam que esta creencia de los nombres malditos é uma gran mentira. Nombre maldito ou nombre bendito é uma mentira, porque os nomes de las personas não afetam as pessoas. Que dizer de Apolo, cujo significado é destrutor, e Apolo se tornou um servo de Deus tão importante, tão lleno de espírito, tão sábio, tão lleno de autoridade espiritual, que algumas pessoas lo comparavam com o apóstolo Pablo. Começou a haver disputa na igreja de Corinto por cristianos imaduros, dizendo: eu sou de Pablo, e outro: eu sou de Apolo. Pablo é melhor, não, melhor é Apolo. Essas tonteiras de cristianos imaduros, queridos, de tão importante que foi Apolo. E o significado de seu nome? Destrutor. Mira,
servo de Deus, fiel, santo, missioneiro, predicador. E Judas Iscariotes, digno de loor. Tu seria capaz de alabar a Judas Iscariotes, aquele que traicionou Jesus Cristo? Digno de loor. Que sentido tem? Su nombre era el más lindo, pero fue el traicionero que entregou Jesus por 30 moedas, queridos. Davi significa amado. É verdade que Davi foi amado por muitos, pero odiados por outros. E aí? Não tem sentido? Pablo, o mais grande missioneiro de todos os tempos, o mais grande teólogo, o mais grande predicador, o mais grande escritor do Novo Testamento, o mais grande apologeta, o mais grande maestro entre os cristianos. Significado de su nombre: pequeño. Pequeño. Está percebendo a gran contradição, a gran mentira que é esta maldição hereditária, o poder de la palavra e o poder de los nombres malditos? Filipe, amigo de caballos. El amigo de Deus, el amigo de los amigos de Deus, el amigo de Jesús. O significado de su nombre: amigo de caballo. Não há sentido nesta herejia, queridos, nesta doutrina farsa. Santiago, forma moderna do nome Jacó, que significa enganador. Santiago tem queridos, muito importante, que incluso tratamos de texto suyo na predicação anterior. Hermano de Jesucristo, servo fiel do Senhor, que se convertiu depois, se tornou um grande homem de Deus. Pero, que aconteceu? Su nome com significado tão malo, não hizo de ele um homem malo. Quando creyó em Jesus, se convertiu e se tornou um líder importante, se tornou um escritor importante, se tornou um cristiano fiel. Sí, não tinha nada de enganador, aunque seu nome significava enganador. E aí seriam muitos outros nomes, tanto nomes com significado malo que foram pessoas buenas, como nomes com significados buenos que foram pessoas malas. Pero creio que já é suficiente para um bom entendedor. Já basta tudo o que apresentamos aqui, correto? Concordamos com a afirmação do teólogo Isaltino Gomes Coelho, que disse: presumir que o caráter de uma pessoa dependerá de seu nome choca com a ensinança bíblica sobre a responsabilidade personal, sobre a individualidade, a capacidade humana de decidir sua vida. Portanto, também não existe base bíblica para a maldição del nombre. Não existe base bíblica para a maldição del nombre. Uma gran mentira, uma gran herejia que hace parte de este paquete de herejias de maldição hereditária, del poder de la palabra e del poder del nombre maldito. Herejías. Se há dúvidas para ti, que não escutou os mensagens anteriores, vuelve desde o mensagem 1, 2, 3, 4 e 5 e vuelve depois neste 6 e tudo estará muito clarito para ti, ok? Bueno, vamos a la conclusão de esta reflexão de hoje e também de esta série de mensagens, ok? O creyente em Jesus aún pode estar sendo em algum sentido afetado por uma maldição hereditária, palavra maldita ou nome maldito? É uma pergunta muito séria. Aprendemos através da palavra de Deus que não. Quem está em Cristo já foi liberto de todo poder opressor e de toda condenação divina que está reservada para os desobedientes.
Sí, como ya vimos, ya hemos visto, como ya hemos analizado, demostrado aquí en los mensajes anteriores y hasta lo que hablamos neste momento. Veamos, queridos, algunos textos, por lo menos, que comprovam esta afirmação. Vamos, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz-nos assim o Senhor: el cual nos ha livrado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Também em primeira carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, pois aquele que foi engendrado por Deus le guarda, e el maligno não le toca. Sim, aquele querido que já é nascido de Deus, já não é escravo do pecado, já não vive na prática do pecado, já não tem pecado como um hábito, como uma costumbre, como algo normal e tranquilo. Não, aún é uma pessoa falha, aún comete pecado, pero não está mais satisfeito com isto, não está acomodado com isto, porque luta contra o pecado, porque entendeu e sabe que o pecado é de maligno e lo aparta de Deus. Por isto está sempre, diariamente, buscando se acercar mais e mais de Jesus, arrepentir-se de seus pecados, confessá-los a Jesus, porque sabe que Jesus já lo libertou de las cadenas, de la esclavitud del pecado. Outro texto em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, dijo o apóstolo Pablo também, queridos, de modo que se alguno está em Cristo, nueva criatura és, las coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas nuevas. Sí, não há maldição para aquele que está em Cristo, querido. A maldição de Deus, que é o castigo eterno de Deus, está reservado para os desobedientes, para os incrédulos, para os inimigos de Deus, para os que rechazam a Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, escute esta palavra que tremenda. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan segundo la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluyas. Queridos, também nosso Senhor Jesucristo em Juan capítulo 3, versículo 6 nos disse assim: lo que és nascido de la carne, carne és. Lo que és nascido del Espírito, Espírito és. Aleluias. E já não vivemos segundo a carne, sino segundo o Espírito, querido, que em Cristo Jesus nos generou. Aleluias. Também há o apóstolo Pablo em Romanos 8, versículo 17, queridos, nos disse assim: e se hijos, também herederos, se sois hijos de Deus, também sois herederos, herederos de Deus e co-herederos de Cristo, se és que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele seamos glorificados. Aleluias. Los cristianos não heredan maldições, não heredan maldições. Os cristianos já têm uma herência garantizada, queridos, a glória eterna com Cristo Jesus. Aleluia. Sim, a palavra de Deus nos afirma também em Hechos 26, versículo 17 e 18.
Y la persona que es liberta por Cristo es totalmente libre del poder de Satanás. Y en vez de maldición, recibe remisión de pecados y herencia perteneciente a los santos. Por eso, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si ahí donde tú estás, en cualquier país que sea, en cualquier ciudad que sea, cual sea la iglesia que pertenece, si ha enseñado para ti que tu nombre é maldito, tem que cambiar de nome, que tu nome é maldito, tem que ser rompida, quebrada a maldição, que tu estás sendo vítima de um espírito maligno familiar e tu heredou uma maldição hereditária. Então, queridos, aún não conhece a Cristo Jesus, quem lhe ensina isto, aún não conheceu a Jesus de la Bíblia, aún não conheceu a Jesus que morreu em la cruz e que venceu a muerte, porque Jesucristo já nos ha libertado de toda maldição, de todo o malo, e que o único que pode maldecir é Deus, o único que pode bendecir é Deus. Homem nenhum, pastor nenhum, sacerdote nenhum, líder religioso nenhum tem poder para quebrar uma maldição, porque se existe uma maldição na vida de um ou de outro, foi Deus que puso, e o único que pode sacarla, quitarla, é o próprio Deus, mediante tu fé, tu obediência, tu rendição a Ele. Abra tus ojos, despierta-te, saiga desta enganação, rompa estas cadenas por el nombre e la fé em Cristo Jesus, porque Jesus já te libertou em la cruz. Meu amigo, saiga desta enganação, em nome de Jesucristo. Maldição hereditária é uma mentira. O poder de la palavra maldita é uma mentira. Nombre maldito é uma mentira. Mentira, mentira, mentira. Sim, uma grande mentira. Portanto, Deus não exige que creamos em nada sobre si mesmo ou sobre sua obra redentora que não se encontre em las sagradas escrituras. E esta maldição hereditária não se encontra em la sagrada escritura. O poder da palavra maldita não se encontra nas escrituras. O poder do nome maldito não se encontra nas escrituras. Quando as escrituras hablam dessas coisas, habla para reprovar, para condenar, para dizer que é uma mentira. Sim, a Bíblia nunca, jamás, a Bíblia jamás irá aprovar estas heresias, queridos. Saiga desta enganação mientras há tempo, porque se tu crees nisto e ha predicado isto, ha enseñado isto, creia em la palavra de Deus. Tu irás ajustar contas com Deus em el tribunal de Cristo, porque isto é pecado. Tu está afrontando a Deus, tu está se levantando contra Deus, tu está desmentindo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, saiga desta mentira, deje esta mentira e venga para a verdade que é a palavra de Deus. Aleluias. A ensinança de la palavra de Deus deve ser suficiente para que os hijos de Deus permaneçam firmes, esperando a redenção final. Hermanos, frente a lo expuesto a lo largo de estas 6 predicações, frente a todo esto, tomemos para nosotros as palavras de exortação del apóstolo Pablo que disse a los Colossenses capítulo 2 versículo 8: mirad que nadie os engane por filosofias e huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, amigos. Tomemos também para nós as palavras dichas bajo la inspiração do Espírito Santo por el mismo apóstolo a los Gálatas, capítulo 5 e versículo 1. Estad pues firmes,
de la libertad com que Cristo nos hizo livres, e não esteis outra vez sujeito a yugo de esclavitud. También, queridos, somos enseñados por la Biblia que el Señor Jesucristo, que en el Señor Jesucristo fuimos completamente libres del poder de imperio de las tinieblas. Sí, Jesús nos libertó completamente, conforme ele mesmo dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, hablando de sí mismo como Hijo de Dios. Ele dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdadeiramente livres. Amém, amém. Então, aqui concluímos, pero eu tenho aqui uma última advertência antes de terminar esta série de predicações. Eu hablo com líderes religiosos e com o rebanho de Cristo. Hablo com pastores, com maestros de Bíblia, hablo com maestros de escola bíblica, maestros de escola dominical ou sabatina, não importa qual igreja tu pertence. Hablo aqui com líderes de ministérios, hablo com pessoas que, se supone, são instrutores bíblicos. E quero falar também com o rebanho, com as pessoas que recebem estas instruções. Cuidado, pueblo que estão recebendo as instruções bíblicas. Investiga, averigua se realmente tem base bíblica. Se não são instruções basadas em experiências de pessoas supuestamente espirituales, como é esta herejía de maldição hereditária. Tu puedes estar sendo engañado por esto. Tu puedes estar sendo engañado e sem perceber, tu és enemigo de Deus, porque tu está dizendo coisas que Deus não disse e está dizendo-las em nome de Deus. Por estar creyendo e está pisoteando a los pies o sacrifício de Cristo na cruz. Se tu necessitas de um pastor, de um reverendo, de um tal apóstolo ou um líder religioso que seja, para orar e quebrar maldição em tu vida, é porque tu não conhece a Jesus Cristo, Hijo de Deus. É porque a sangre de Cristo derramada na cruz não é suficiente para ti. Tu está escupindo a sangre de Cristo, tu está pisoteando, tu está cuspindo em Cristo, tu está depreciando, desmerecendo e não está dando o devido valor ao sacrifício de Cristo na cruz, que foi perfeito, que foi cabal, que foi suficiente para nos liberar de toda esclavitud, de toda maldição. Maldição de pecado, de la desobediência, porque em Cristo Jesus, mediante sua graça, nós somos aceitos por Deus. Pero a los hijos de la desobediencia, la maldición eterna, de la muerte eterna, está determinada por Dios, el único que tiene poder para maldecir. Se tu necessitas de alguém para orar e quebrar a maldição, te informo, meu amigo, minha amiga, tu não conhece al Jesus Cristo, Hijo de Deus, al Jesus de la Bíblia, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e que vive e reina para sempre e que intercede por nós outros delante de Deus. Não, tu não lo conoces. É momento de parar. ¿Dónde está? E salir de esta mentira donde tu estás, de este lugar de enganação donde estás, e buscar a verdade. E a verdade está na Bíblia, queridos. A verdade não está em pastor, a verdade não está em apóstolo, não está em reverendo, a verdade não está em instrutor bíblico, a verdade está na Bíblia, porque a Bíblia habla de Jesus e Jesus Cristo é a verdade que habitou entre nós e nos deixou sua palavra. Agora quero falar contigo, líder religioso, nesta última advertência. Cuidado. Jesus Cristo vai cobrar de ti cada alma que vai se perder.
Las almas que creen en ti, en la mentira, en la herejía, irán se perder. Pero a ti saldrá muy caro estas herejías que tú estás enseñando. No importa si tú tuvo algunas experiencias espirituales, si estas experiencias no tienen base bíblica, no sirve para el pueblo de Dios. Son experiencias que no tienen nada a ver con Dios. Y tú jamás deberías enseñarlas. Guárdelas para ti mismo. ¿Quieres ser condenado? Sea condenado tú, pero no conduce las ovejas que Cristo compró con su sangre para la condenación junto contigo, hijo de la perdición. Si tú eres un lobo disfrazado de pastor de ovejas, Cristo Jesús va a ajustar conta contigo. Tú comparecerás ante el tribunal de Cristo y dará cuentas de tus herejías y de tus mentiras. Cuidado, no burle de Dios, porque Dios no se deja ser burlado, conforme Gálatas 6, verso 7. Cuidado. Ahora, si tú estabas siendo engañado y por esto estaba enseñando estas herejías a las personas, arrepéntase, sea humilde y reconoce tu error. Se acerca a tu rebaño y confese a todos ellos que tú estabas equivocado, pero que la palabra de Dios está muy clarita para ti ahora. Que el Señor Dios te abrió los ojos en tu corazón y tú entendió la verdad y que estaba equivocado. Confese a tu rebaño, pídales perdón y empiece todo de nuevo. Porque Jesús te ama y te perdonará, pastor, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, líder de ministerio, maestro de escuela bíblica, instrutor bíblico. Jesús te perdonará, porque Ele perdona a los humildes de corazón que se arrepienten de sus pecados. Que esta advertencia para el rebaño de Cristo y para todos nosotros, pastores y líderes, podamos tomarla muy en serio en el nombre y para la gloria de Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Gran Dios Todopoderoso, oramos. Gracias, Señor. Aquí llegamos al final de esta série de predicaciones. Muchísimas gracias, Señor, por nos dar esta oportunidad. Fueron 6 predicaciones, 6 reflexiones bíblicas refutando esta herejía de la maldición hereditaria, del poder de la palabra maldita y del poder del nombre maldito. Estas herejías, estas mentiras que han engañado millones de personas y apartadas de ti, Señor. Señor, gracias por toda tu palabra, por todas las advertencias y queremos seguirlas y obedecerlas, Padre, en nombre de Jesús. Muchas gracias por tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, que nos liberó, nos puso libertos, libres de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás. Gracias, Jesús, por nos garantizar la herencia eterna de la vida eterna. Gracias, Señor. Bendiga a todos os que me acompanharam e os que estão vendo hoje, os que verão algum tempo depois, ou quizás anos depois que foram gravadas este mensagem. Pero, Senhor, a los que tiveram acesso a este mensagem, que sejam todos bendecidos em el nombre de Cristo Jesús. Amém e amém. Muito bem, queridos hermanos, hermanas, amigos, todos ustedes. Se tu chegou neste mensagem, já número 6, a última parte, vuelve neste mesmo canal, Palavra Sencilla e Pura, e busca parte 1, 2, 3, 4 e 5 e vê também estas 5 predicações anteriores e este mensagem terá muito mais sentido para ti, será muito mais substancial, tá bem? Que Deus bendiga a todos, muitas graças por me acompanhar hasta aqui e bendiciones a todos. Nos vemos muito pronto, quiera nuestro Señor Jesús. Abrazo a la distancia, en nombre y en el amor de Jesucristo.